Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Pastor João Flávio Martinez, presidente do Centro Apologético Cristão de Pesquisas, em mais uma live. Nós demos aos irmãos um presente, que é o livro Adventismo, PDF do Baldo Torres, e eu já transmiti esse PDF para dezenas de pessoas, e hoje eu vou dar um presentaço para você, tá bom? Eu gostaria de te mandar o livro impresso, mas como isso é mais difícil, eu vou presenteá-lo com o livro em PDF. Olha, é o Sabatismo, nosso livro está na segunda edição, o Sabatismo à Luz da Bíblia, escrito pelo pastor Nathanael Rinaldi, pelo professor Paulo Cristiano da Silva e por mim. Eu vou te mandar o PDF desse livro, tá bom? Sobre o sabatismo, tá? Para Deus abençoar a tua vida, para Deus trazer esclarecimento para a tua vida através da palavra de Deus. Você vai ver que vai ser muito bacana, vai ser bênção para você esse livro. Então, professor, como é que eu faço? Pastor, como é que eu faço? É simples. Você vai me chamar no WhatsApp, 17 988 17 8448, 17 988 17 8448. Eu vou te mandar o PDF desse livro, tá bom? Te mando ainda hoje, se você entrar em contato comigo. Ontem, na live que eu fiz, eu perguntei qual é o assunto que os irmãos gostariam que eu abordasse na live de hoje. E ganhou disparadamente sobre o sábado. Esse é um assunto que já vem por 2000 anos, despertando muita paixão, muita dúvida, despertando muitas questões nos corações dos irmãos. Tá certo? E a gente precisa deixar isso claro para o esclarecimento dos irmãos. Eu quero começar falando sobre, hoje com certeza nós temos várias igrejas que guardam o sábado, mas entre elas a mais relevante é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não há dúvida. A mais preponderante, a que tem mais peso, a que tem mais nome, a que tem mais dinheiro, a que tem um satélite no espaço, a que tem TV, rádio, escolas, faculdades, hospitais, 60 mil empresas, com certeza é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, nós vamos falar sobre o sábado, sobre algumas questões que foram levantadas. E primeiro, vamos começar dizendo como é que a Igreja Adventista vê o sábado. Porque, veja bem, meu querido, se os adventistas sinceramente dissessem assim, olha, nós escolhemos o sábado para celebrar a Cristo, eu não poderia falar nada. Romanos 14 deixa claro que nem eu, nem ninguém poderia falar nada. Você quer celebrar Cristo no sábado, no domingo, na segunda, todos os dias da semana? É um direito seu. Ninguém poderia interferir nesse direito. Agora, não é bem assim. Embora eles, não me levem a mal, mas é verdade, eles mentem ao dizerem para as pessoas que porque eles serão salvos pela graça, eles guardam o sábado. Não é verdadeiro isso. Vou provar. Eu falo e provo, porque uma das características de uma boa apologética, de uma apologética que não é rasteira, é uma apologética bibliográfica, documentada e fidedigna. E é a apologética que nós fazemos. Depois, se você quiser, eu tenho todas essas citações mais especificamente. Você pode entrar no elioetbooks.com, lá também tem as descrições das fontes que eu vou te falar, tá? Que é onde estão os livros online da senhora Ellen G. White, que é o Espírito de Profecia, que é a profetisa da Igreja Adventista. Então, vamos lá. No Testemunhos Seletos, volume 3, página 22, edição de 56, a Ellen White fala assim: santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. É uma afirmação contundente, ou seja, a salvação vem pela guarda sabática. Quem disse isso? A cofundadora, a patriarca, a profetisa, o espírito de profecia da Igreja Adventista. Ela fala no Primeiros Escritos também, no prefácio histórico 22, o seguinte: o pastor Bates, o apóstolo da verdade sobre o sábado,
tomou liderança dentro da Igreja Adventista, né, em advogar a obrigatoriedade da guarda desse dia. Então veja que guardar o sábado dentro da cosmovisão, da concepção, da ideologia adventista, não é opcional. Não é opcional, é salvífico, é soteriológico. Faz parte do processo deles. Sem sábado não há graça. Não é a graça que gera o sábado, ou a fidelidade a Deus no sábado. Não é isso que eles ensinam. Embora eles tentam transparecer isso. Mas é a obrigatoriedade da guarda desse dia, então, que traz essa salvação. O que é totalmente pelagiano, o que é totalmente legalista, o que é totalmente desaprovado pelas Sagradas Escrituras. Paulo fala em Gálatas 4, 10 e 11, olha, creio que eu tenha trabalhado em vão com vocês, porque vocês estão guardando dias, meses e anos. E aí o Gálatas 5, 4, Paulo fala, decaíste da graça, vocês que querem se justificar pelas obras da lei. Então, guardar sábado salvificamente é, segundo Paulo, uma tentativa de guardar a lei e de se salvar por intermédio da lei e não por intermédio da fé. Deus não aprova. Ok? E para terminar, o Grande Conflito, edição condensada de 1992, página 267 e 269. Que é, pois, a mudança do sábado, senão o sinal da autoridade da Igreja de Roma, a marca da besta? O selo da lei de Deus se encontra no quarto mandamento. Os discípulos de Jesus são chamados a restabelecê-lo, exaltando o sábado. Olha, gente, eu não tenho nada com quem quer guardar o dia que quiser, né? Como eu disse para vocês, se fosse uma coisa espontânea, fruto da salvação, um desejo do coração da igreja, do adventismo, poderíamos até tentar entender. Mas veja, é uma sabadolatria, é uma verdadeira veneração de um dia, não de Deus, mas de um dia. Não é Deus que está sendo adorado nesse dia, é o próprio dia que está sendo venerado. A Ellen White fala no Primeiros Escritos, no livro dela, que ela teve uma visão no céu, lá estavam as tábuas dos 10 mandamentos, e é engraçado que a tábua que ela vê é igualzinha à tábua que os artistas católicos pintam. E aí ela vê um halo no quarto mandamento, dizendo que que ele era o mais desobedecido e o mais desonrado. Totalmente absurdo. Então aqui ela está falando, exaltando o sábado, ou seja, factual, é uma sabadolatria, é uma adoração sabática, e não no sábado, mas é uma adoração do sábado, e isso é problemático, tá bom? Então, quando o adventista falar que ele é salvo e por isso ele guarda o sábado, ele não está sendo totalmente verdadeiro, porque ele está te iludindo. A verdade na doutrina deles é que para ser salvo, eles precisam guardar o sábado, ok? E aí eu vou responder agora umas questões que foram levantadas, então a gente vai respondendo. Primeira questão é, como o sábado era guardado no Velho Testamento, tá ok? Tudo isso que eu estou falando, você não se preocupe, eu vou estar colocando na descrição da live, vou subir para o YouTube, vai estar lá todas as fontes, tudo documentado, tudo guardadinho para você fazer a sua pesquisa. Eu não falo só, eu falo e provo. Lembrando que depois você pode entrar em contato no meu WhatsApp e eu vou te mandar o PDF deste livro, o Sabatismo à Luz da Bíblia, que é o nosso livro escrito pelo pastor Natanael Rinaldi, Paulo Cristiano da Silva e por mim. Nós já estamos na segunda edição, foram quase 2.000 livros já distribuídos. Como é que a Bíblia ensina que se guarda o sábado no Velho Testamento? Primeiro, não sair de casa no sábado, Êxodo 16, 29. Não ferver ou assar comida, Êxodo 16, 23. Guardar o sábado dentro de casa, Êxodo 16, 29. Não acender fogo, Êxodo 35, 3. Engraçado que um dia eu citei isso para um adventista, ele falou, não, nós não acendemos fogo na nossa casa, nós usamos micro-ondas. Bom, continuando. Não fazer viagem no sábado, Neemias 10, 31. Não carregar peso no sábado, Jeremias 17, 21. Não fazer transações comerciais, Amós 8, 5. Então aqui está, para quem quer guardar o sábado, como o judeu guardava no Velho Testamento, a metodologia e o jeito
e as diretrizes de como deve ser guardado esse sábado. Tá ok? O que não é factual no caso dos adventistas. Lá em Êxodo 20, ele fala claramente a partir do versículo 8, né? Não trabalharás nem você, nem teu servo, nem mais ninguém no dia de sábado. E o engraçado é que o adventista vai para o sábado, vai para o culto no sábado, para no posto, enche o tanque, né? Está fazendo o frentista trabalhar. Depois vai para a igreja, liga a luz, o ar-condicionado, está fazendo o pessoal de Furnas trabalhar. E vou contar uma coisa para vocês. Nós já tivemos o capricho de ligar na casa publicadora no dia de sábado. Pastor, vocês fizeram isso? Fizemos. E tem um funcionário que trabalha no sábado na Casa Publicadora Brasileira, lá da Igreja Adventista, a editora Adventista. E o rapaz atendeu. Alô, é da Casa Publicadora. Mas hoje está funcionando? Não, não está funcionando a editora, mas apenas a parte de guarda e segurança da editora. Então, tinha lá um guarda trabalhando no dia de sábado, tá ok? Não sei se agora eles não estão mais atendendo o telefone, mas nesse dia nós ligamos e o telefone foi atendido. Então, quer dizer, demagogia, isso é muito feio, muito desagradável para qualquer igreja, para qualquer religião. Tá ok? Uma outra pergunta que muito se faz é o seguinte: o sábado foi guardado por Adão, por Abraão e outros, né, antes da lei dada a Moisés? Essa é uma pergunta que as pessoas fazem muito, tá? E a Bíblia responde, lá em Gálatas 3,7, a lei foi dada 430 anos depois de Abraão. Se a lei foi dada 430 anos depois de Abraão, por intermédio de Moisés, obviamente, nesse bojo da lei está o decálogo. Então, toda a lei foi dada neste período e não antes dele. E ponto. É a Bíblia Sagrada. Se o adventista provar que o Abraão guardou os 10 mandamentos, que o Adão guardou os 10 mandamentos, então ele está provando que a palavra de Deus está equivocada ou que Deus está mentindo, o que não é factual. E outro dia um adventista, no desespero, né? Porque eu já vou citar um texto muito interessante. Ele falou assim: claro que Adão guardou os 10 mandamentos. Eu falei: por quê? Porque Adão era judeu. Então, olha o desespero. Adão, judeu. Adão não era judeu, obviamente. Nem Abraão. Abraão era de Ur dos Caldeus, tá? Então, vamos lá. Muito bem. Abraão, então, não guardou a lei. Por quê? Olha em Deuteronômio 5, de 1 a 3, Deus fala assim: ouve, Israel, a lei e os preceitos que hoje te proclamam. Então, veja, se Deus está dizendo que hoje, ou seja, lá no Sinai, quando Deus tira o povo do Egito e leva lá para o Sinai, lá Deus vai dizer: hoje eu proclamo a lei e os estatutos que eu te dou. Se Deus já tivesse proclamado alguma lei antes, ele falaria, mas não é o caso. Tá ok? Uma outra coisa interessante nós observarmos, e anota isso porque isso é bombástico, detona a tese toda adventista. Tá certo? Claro que se alguém quisesse entrar para o judaísmo e ele não fosse judeu, ele fazia todo um ritual levítico, ele entrava para o judaísmo e aí ele guardava o sábado, mas ele teria que virar judeu. Não é o caso das nações gentílicas. E olha que interessante, Salmo 147, verso 19 e 20. Pegue sua Bíblia e confira isso comigo. Marque aí que vale a pena. Diz a palavra de Deus: mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. E quanto aos seus juízos, não os conhece. Quer dizer, os gentios não os conhecem as leis de Deus. A palavra de Deus está claríssima, dizendo que nenhuma outra nação recebeu o decálogo ou os 613 mandamentos. Não recebeu. E aí é interessante você notar que a palavra do Senhor está dizendo que as nações gentílicas não conhecem a lei. Ponto. É a palavra de Deus. Não adianta a igreja adventista espernear, qualquer outro teólogo aí tentar argumentar. É fato. Abraão era de Ur dos Caldeus. Ele era de outra nação. Ele não era judeu, porque a nação de Israel nasce com Jacó. Abraão, Isaac, Jacó. Jacó nasce a nação de Israel. Então não tinha como, em outrora, em outro tempo,
a lei ser dada, porque a palavra de Deus está dizendo que foi dada a Israel. Ponto. Acabou. Não existe lei dada a Adão, a Abraão ou quem quer que seja. Essas pessoas não tinham essas leis. Tá ok? Eles não tinham essas leis. Isso é fato, é bíblico. Qualquer outra invenção, irmãos, é acréscimo à palavra de Deus. É falta de sinceridade com as coisas de Deus. E isso não é legal. A outra pergunta que me fizeram é o seguinte: quais foram então os preceitos que Abraão guardou diante de Deus? Então olha lá, pegue sua Bíblia, anote aí. Gênesis 12, 1. Que saia da sua terra. Esse foi um mandamento que Deus deu para Abraão. Segundo, Gênesis 17, 1. Que ande na minha presença e seja perfeito. Deus falou isso para Abraão. Terceiro preceito que Deus deu para Abraão. Gênesis 17, de 9 a 11. Que guarde o concerto da circuncisão. Quarto, Gênesis 21, 22. Que ouve sua esposa Sara para deitar fora sua serva Agar. Deus deu uma determinação. Escute sua esposa. Deite fora sua serva Agar. Quinto, Gênesis 22, 2. Que sacrificasse seu filho Isaque. Sexto, Gênesis 26, de 2 a 3. Que permanecesse na terra que Deus lhe dissesse, ou que Deus lhe mostrasse. Então, esses preceitos foram dados a Abraão, mas nenhum, qualquer outra especulação não passa de especulação e está indo além do que está escrito, porque 1 de Coríntios 4:6, Paulo deixa claro: eu apliquei isso a mim e a Apolo para que aprendais em nós a não ir além do que está escrito. Então o que está escrito tem que ser obedecido e não pode ser adulterado. Quando eu invento que Adão guardou o decálogo, quando eu invento que Abraão guardou o decálogo, ou quem quer que seja fora do Sinai, eu estou acrescentando a palavra de Deus e não estou sendo sincero. Tá bom? Aí vem uma outra pergunta que me fizeram muito interessante: por que Deus deu a lei aos judeus? Olha lá, pegue sua Bíblia, acompanhe a minha palestra com a sua Bíblia na mão. Deuteronômio 5,15. Porque lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Gente, Deuteronômio 5,15. Por que Deus mandou o judeu guardar o sábado e só o judeu? Porque ele estava escravo na terra do Egito, Deus tirou eles de lá através de Moisés com mão forte, e é por isso que eles deveriam celebrar a Deus neste dia, guardar esse dia como memorial. Deuteronômio 5,15. Olha Êxodo 31:16. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel. É apenas os filhos de Israel. Deus ainda fala: é um sinal entre mim, de novo, e os filhos de Israel. Então, os gentios não tinham essa obrigatoriedade, não fazem parte do processo essa guarda sabática. Depois eu vou fazer um vídeo exclusivo para mostrar para vocês o que a patrística fala sobre o sábado e sobre a guarda do domingo, a celebração de Cristo no domingo, e sobre o que a igreja concluiu nos primeiros 4 séculos sobre essa questão da guarda sabática. Me aguarde a próxima live, prometo para você que eu trago essas informações aqui. Prosseguindo, em Êxodo 16:23, é dito que os judeus, antes da lei do Sinai, já guardavam o santo sábado. Então a pergunta: então o sábado sempre foi observado? Porque veja, em Êxodo 16:23, é dito que eles guardaram o sábado. E eles ainda não tinham recebido a lei no monte. Eles estavam caminhando, tinham saído já, estavam já nas colinas de Horebe, estavam chegando no monte, mas fala que eles guardaram o sábado, antes de Moisés subir no monte. Então, olha, pegue sua Bíblia, Êxodo 15:25, um versículo antes. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, que lançou nas águas, aquela passagem que as águas estavam amargas, e lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali Deus lhes deu estatutos e ordenanças, e ali Deus os provou.
Êxodo 15, 25, fala que Deus ali já iniciou o processo de mandamentos e ordenanças dadas aos filhos de Israel. Então ali já tinha o princípio do sábado para os judeus. Entendeu? Então, quando eles citam Êxodo 16, 23 fora do contexto, estão sendo desleais esses teólogos. Por quê? Êxodo 16, 23 está dentro do contexto de Êxodo 15, aonde naquele processo da água que estava amarga, que Moisés joga ali aquele galho e aquele galho adoça a água, ali Deus dá preceitos e dá conceitos, entre eles já para eles guardarem o sábado, porque o maná eles tinham que colher por 6 dias e no 7º eles deveriam já lembrar do sábado. Por quê? Porque eles tinham saído da terra do Egito. Então não tem nada a ver com uma ideia de que eles guardavam o sábado antes do Egito, os patriarcas guardavam o sábado, isso não existe. Tá ok? Outra pergunta. O sábado faz parte da lei que foi totalmente abolido por Cristo? Foi alguém que me fez a pergunta. Então ele está perguntando se o sábado faz parte da lei que foi totalmente abolido por Cristo. Eu estou dizendo que sim. O sábado faz parte da lei que foi abolida por Cristo. E ponto. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Qual é a diferença entre nós protestantes e os adventistas? Tanto adventistas quanto protestantes entendem que a lei moral de Deus, ela passou pela cruz e continua valendo. Aonde está toda a discussão problemática com relação a sábado? É se o sábado é cerimonial ou se o sábado é moral. E se nós observarmos, por exemplo, lá em João capítulo 7, eu acho que é 23 e 24, quando a palavra de Deus fala da circuncisão, a Bíblia orienta que o menino podia ser circuncidado no sábado, quebrando a lei do sábado para que o menino fosse circuncidado. Ora, nós observamos que lá em Gálatas, a carta toda foi escrita para isso, nós observamos que a circuncisão foi abolida. E se a circuncisão era superior ao sábado, obviamente que o sábado também foi abolido. Mas vamos à palavra de Deus, Colossenses 2,14. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, a qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando-o na cruz. 2 de Coríntios 3,14. Mas o entendimento lhes ficou endurecido dos judeus, pois até o dia de hoje, a leitura do velho pacto, a lei, permanece o mesmo véu, não lhe sendo revelado que em Cristo é ele, a lei e tudo que nela está incluído o sábado, foi abolido. 2 de Coríntios 3,14. Então a palavra de Deus está deixando claro que o velho pacto, a velha lei, foi totalmente abolida. É a palavra de Deus. Não adianta a gente querer mudar a verdade de Deus. A verdade de Deus é a palavra do Senhor. Tá ok? Alguém está perguntando aí sobre os 613 mandamentos? Vai lá no site do CSCP, na lupinha procurar, escreve lá, Lei de Deus. Vai aparecer os 613 mandamentos, como é que os rabinos identificam isso na Torá, e todos os versículos citados colocando a lei de Deus e os seus 613 mandamentos. Não é 10 mandamentos a lei de Deus. O adventista lê lá, lei de Deus, na cabeça dele, 10 mandamentos. Nada disso. Na cabeça dos judeus são 613 mandamentos. Nada de 10 mandamentos. Tá bom? Já eu vou falar um pouquinho sobre isso. Tá aqui, é a próxima pergunta, né? Alguém perguntou ali na live, mas está aqui a próxima pergunta. A lei de Deus e lei de Moisés são diferentes ou é a mesma coisa? Então vamos lá. Primeiro, isso aqui é uma citação desse livro aqui, do sabatismo, que você que vai me chamar no WhatsApp vai ganhar de presente, tá bom? Vamos lá, eu vou citar aqui o que está no livro. A Bíblia declara que só há um legislador e este é Deus, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador. Isaías 33, 22, Tiago 4, 12. Então só há um legislador porque só há uma lei. Se há um só legislador, continua aqui o livro Sabatismo, se há só um legislador, afirmamos com segurança que essa suposta distinção entre lei de Deus, 10 mandamentos, e lei de Moisés, livro da lei, não resiste a uma pesquisa bíblica. Afinal, indistintamente, a mesma lei é chamada de lei de Deus e lei de Moisés, porque Deus deu por meio dele e não são duas leis distintas, como ensinado
pelos adventistas. É citação do livro Sabatismo à Luz da Bíblia. Continua o livro Sabatismo à Luz da Bíblia. Leiamos. É chegado, Neemias 8:1, é chegado o 7º mês. Estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés. Continua, Neemias 8:8-14. E leram no livro da lei de Deus, e declarando, explicando o sentido, fazia que, lendo-se, se entendesse. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Neemias 8:8-14, de 8 a 14. O que Neemias está dizendo? Neemias está deixando claro que a lei de Deus e a lei de Moisés é uma lei só. Ou seja, não dá para chamar o decálogo de lei de Deus e a lei de Moisés de lei cerimonial que foi abolida. Não, porque só há uma lei. A Bíblia está dizendo em Neemias 8 que a lei de Moisés é a lei de Deus e que a lei de Deus é a lei de Moisés, porque foi dado por intermédio de Moisés. Não dá para separar os 613 mandamentos. Então, quando nós falamos de abolição da lei, o pacto foi anulado e agora nós estamos numa nova dispensação, num novo pacto. Tá ok? Estou terminando, gente. Graças a Deus. Depois, olha, tem muito mais dúvida. Nós podemos gravar outra live, podemos gravar outro vídeo. Eu estou à disposição. Você pode me chamar no WhatsApp. Eu estou à disposição para tirar suas dúvidas. Qual lei o cristão deve guardar? Essa foi a outra pergunta que me fizeram. Então vamos para a Bíblia. 1 Coríntios 9:21. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que são sem lei. Então, Paulo está falando da lei de Cristo. Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Qual é a lei que nós seguimos? Seguimos a lei de Cristo. Segundo alguns teólogos, eu tenho a citação, agora não me lembro qual dos livros de teologia sistemática, há mais de 1000 mandamentos no Novo Testamento. Tá ok? Mas não há sábado. Repito, não há obrigatoriedade sabática no Novo Testamento. E outra coisa, a lei de Cristo, essa sim, é guardada não para salvação, mas porque você é salvo. Se não, meu irmão, pegue lá, eu vou abrir aqui, Efésios 2, de 8 a 10. Eu faço questão de ler e terminar com esse texto. Efésios 2, de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então nós, cristãos, guardamos a lei de Cristo não para sermos salvos. Nem a lei de Cristo salva. O que salva é a graça. E porque eu sou salvo nesta graça bendita que Deus me deu, então eu vivo a lei de Cristo. Tá ok? Diferente do que ensina o Adventismo. Amém? Então aqui eu respondi algumas questões. Eu espero que tenha te ajudado de alguma maneira. Tentei fazer o mais rápido possível, tive que fazê-lo assim porque o tempo nos é escasso aqui. Mas entre em contato no meu WhatsApp, 17 988 17 8448. Vou te dar de presente este livro que vai ser uma bênção na tua vida, o Sabatismo à Luz da Bíblia. Aqui no final desse livro tem uma parte muito legal, feita pelo nosso patriarca, o pastor Natanael Rinaldi, e ele responde 31 textos citados pelos sabatistas com a resposta apologética. Gente, é um livro espetacular. Você ainda que não leu, que não tem o PDF, eu vou dar gratuitamente para você, tá bom? Se você se sentiu abençoado, compartilhe esse vídeo. Você está no YouTube, curta, clique no sinetinho aí para a gente mandar notificação para você e faça pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Obrigado.